oração da senhora Lucy é mais ou menos o tema que eu vou abordar hoje. Estamos próximos de mais uma época de eleição, onde serão eleitos os governantes do nosso país. E a minha ideia é trazer um pouco da doutrina espírita, de que forma que o espírita possa se valer da doutrina para melhor encarar essa situação. O espiritismo, ele veio com o nosso mestre-escola, Allan Kardec, no século XIX. Na Paris do século XIX, com muitos acontecimentos que ocorriam naquela época do mundo espiritual. O mundo espiritual batendo forte na porta do mundo físico, e com todo o planejamento do plano espiritual, espíritos de escola, tanto no lado espiritual quanto encarnados, puderam se organizar dentro do planejamento do Cristo e nos entregar o Consolador prometido. Até aí todo mundo sabe, né? Sim. Mas, vocês conseguem imaginar alguma coisa que Jesus faça que não tenha aplicação imediata? Eu não consigo. Para mim, o que mais me motivou e cativou a ser espírita, e eu passei por alguns outros lugares antes, é justamente a atualidade da doutrina, a eficiência, o pragmatismo, a atualidade, e fazendo um apanhado de todas essas qualidades e características, a aplicabilidade. Se não for aplicável, não serve para quê? Não é? Quando temos coisas em casa que não servem para nada, nos tornamos acumuladores, não é isso? Aí tem até programa na televisão, na GNT, que a pessoa tem que desapegar. Né? E a gente fica olhando para as coisas que nunca serviram para nada, esperando que um dia apareça para que ela sirva para alguma coisa. A gente não tem essa sensação em casa? Quando eu era criança, eu era da época de pegar a melhor roupa e esperar a melhor época, que nunca chegava. Aí a roupa saía de moda e você ficava esquisito com aquela roupa. Então as pessoas dizem, pega as coisas que você tem de bom, coloca, vamos usar, né? Você vê, nós, assim, quem estoura um espumante fora de data festiva no final do ano? Levanta a mão. Não quero constranger ninguém, tá? Que você não vai levantar a mão. Quando alguém aparece com espumante, tira aquele papel alumínio e vai estourar a rolha, alguém fala, vamos comemorar o quê? Não é assim? Se você perguntar para um francês, vamos comemorar o quê? Ele vai falar nada. Eu só vou abrir, vou colocar no seu copo, no meio e nós vamos beber. Essa é uma tradição nossa. Quando eu estive numa visita no Rio Grande do Sul, eles falaram, o brasileiro bebe muito pouco vinho, seja de espumante ou de mesa. Então, se você abrir o vinho, gelado ou não, e servir a mesa, todos nós aqui vão perguntar qual é o motivo da celebração. Nenhum. É uma bebida, nós só estamos bebendo. É uma questão de cultura, é uma questão de aprendizado. Então, vamos dar aplicabilidade aos tesouros que nós recebemos no nosso dia a dia através da doutrina, e não só deixar para usar quando se vem ao centro, no Natal, nas datas festivas. Porque a luz que o Espiritismo fez acender em nossas almas precisam brilhar nos momentos de maior trevas. E não existe momento de maior treva do que na eleição presidencial. Você quer ver o espírita perder a linha? É nas prévias das eleições. Facebook de espírita é uma delícia. Ele consegue no mesmo dia mandar uma mensagem de Kardec e atacar o colega no mesmo dia. Assim. Porque a briga do homem velho com o homem novo é uma briga de todo dia. É a briga que a gente tem enfrentado ao longo das encarnações. E agora tá bom, tá tranquilo que é o Facebook. Porque antigamente eu puxava a minha espada, você puxava a sua e meu candidato morria, ganhava quem ganhava a luta com a espada. Os duelos são presentes na obra de Allan Kardec. Só que hoje os duelos são diferentes, né? Os duelos são com as palavras, os instrumentos são diferentes. Mas aí eu pergunto a vocês, os instrumentos mudaram com a modernidade, o espiritismo mudou? Uma vez eu fiz uma pergunta para dirigente, né? Porque tem uma coisa que eu acho muito perigosa no espiritismo, que é tratar a criança mal criada como criança índigo. Eu não acredito em criança índigo. Eu só acredito em espíritos comprometidos reencarnando. Num planeta de prova e expiação, índigo é meu jeans, não a criança. Criança precisa de evangelização. É isso que uma criança precisa. Porque a criança é nosso avô, bisavó.
Eles não são índigo nem cristal, eles são espíritos precisando de evangelização. Ponto. Ponto. Porque se existia alguma criança índigo ou cristal, era o menino Jesus. Esse foi o cristal mais perfeito que já existiu na Terra. Há mais de 2000 anos. Então, essa história de criança superdotada não é algo de agora. Aí as pessoas falam, mas as crianças são tão inteligentes, com 4 anos elas mexem num tablet. Um índio de 4 anos, ele pega uma zarabatana e acerta um passarinho em cima da árvore. Cada um no seu ambiente. Qual a diferença disso? Se eu pegar um índio e mexer num tablet, pegar uma criança da cidade e enfiar na selva, os dois não vão conseguir se entender. E a gente fica tão encantado. Então, eu acho que a maior arma do espírita é justamente a maior qualidade que o Kardec tinha e era percebido pelos seus amigos mais próximos, é o bom senso. E quando se tem bom senso, é que nem aquele perfume gostoso que a gente coloca um pouquinho antes de sair, a gente sempre fica com uma fragrância boa, perfuma o ar, se torna agradável, sem muito, equilibrado. Sendo assim, obviamente, dentro do centro espírita, não se faz contendas políticas e não deve ser assim. Qualquer tema que possa ser tratado dentro de um centro espírita, que não seja tratado com caridade, com espiritualidade, é um tema que tem que ser colocado numa prateleira para esperar, não o tema amadurecer, esperar as pessoas amadurecerem para que o tema seja trazido de volta. O problema não é o tema, o problema é o espírita, que não consegue abordar o tema sem colocar a sua paixão. Então, por exemplo, já veio o palestrante falar sobre sexualidade aqui? Já. Então, antes de ele vir falar, ele fica tentando imaginar qual a forma mais politicamente correta, mais adequada, para que não cause no coração de para quem está assistindo, emoções desencontradas, porque todos nós somos egrégios encarnações onde a sexualidade foi sempre um padrão de desafio. Assim como o poder político sempre foi um padrão de desafio. A obediência e o mando sempre foram características desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, sempre tem quem manda, sempre tem quem obedece, e nós, sabendo das rodas da reencarnação, vamos nos alterando, substituindo no mando e na obediência. No mando e na obediência. Bom, aproveitando isso, o nosso mestre, que bem disse que suas palavras jamais passariam, e não passam, nos deixou exemplos de como nos comportar. O espírita tem que ter sua opinião? Sim. Tem que saber colocar sua opinião? Sim. Tem que se manifestar? Na hora certa? Sim. E tem que saber calar? Sim. E ele tem que compreender que algumas máximas sempre estão presentes. Uma delas: não se cumpre tudo o que estão prometendo, independente do político, em 4 anos. Nem 40. E tem planos que nem uma reencarnação dá para ser feita. Porque envolve o aprimoramento de uma sociedade que ainda está caminhando lentamente para alcançar um nível de maturidade que nós desejamos que os nossos líderes tenham. E os líderes acham que o povo tem. E nenhum dos dois tem. E a gente caminha com dificuldade. E me baseando na historinha que estava passando no monitor, da criança que vai montar o quebra-cabeça do cientista, ela virou do avesso, em vez de se concentrar no mapa, consertou a imagem do homem que existia no verso, e assim ela consertou o mundo. A história é justamente essa. O Cristo veio para modificar um governo ou para modificar a pessoa? Para nos modificar. Só que nós somos tão ansiosos que desejamos mudar todo o ambiente, mesmo não estando pronto a nossa mudança. Nós somos assim. Então, quando nos relacionamos afetivamente, ela ou ele não nos corresponde à esperança, logo nos desanimamos e geralmente nos separamos. Aquele passeio que não se realiza da forma que a gente gostaria. Todos os planos que não funcionam da forma que a gente gostaria. A gente começa feliz e às vezes vai caindo no marasmo, no tédio e muitas vezes no desânimo. E começam aquelas frases
que é triste quando sai da boca da gente, mas todos nós temos direito às vezes de dizer, né, assim, o Brasil não tem jeito, o povo não tem jeito. Quando a gente está bravo, eu também falo isso, eu confesso. Minha esposa ouve muito, né? Eu falo, amor, né, na falta de um meteoro, manda 2. Eu falo assim, vai que o primeiro passa raspando, o segundo vai. Mas a gente não fica assim? Quem está no trânsito, então sente isso, constantemente. Mas, quando a raiva passa, e graças a Deus a gente pensa melhor, ou não está com raiva, eu procuro pensar, a maior matéria-prima que Jesus se empenhou em valorizar é justamente essas pessoinhas que somos nós. Eu vou dar um pequeno exemplo. Camilo Castelo Branco, grande romancista e literato português, que na obra de Ivone do Amaral Pereira, Memória de um Suicida, ele se apresenta como Camilo Cândido Botelho, um pseudônimo do Visconde de Botelho. Na reencarnação dele, que ele relembra enquanto ele estava no plano espiritual, ele era um homem aleijado, maledicente, intriguento, na época do Cristo, com um braço só, e o outro tentava jogar pedra no mestre ainda. Quem diria que as reencarnações se passaram e ele se transformou num dos maiores romancistas da língua portuguesa, que infelizmente se matou, e essa história é contada no livro Memória de um Suicida. Quem diria que Emmanuel, o nosso grande Emmanuel, mentor Chico Xavier, revelou nas encarnações passadas, que estão no livro há 2000 anos, 50 anos depois, principalmente há 2000 anos, a história do espírito egoísta e orgulhoso. Ele começa o prefácio dizendo, saberão agora a história de um espírito orgulhoso e egoísta. Sofreu, melhorou, aperfeiçoou e se transformou no maior intérprete do Evangelho que o Espiritismo tem. Toda a obra do Evangelho pelas mãos de Chico é de autoria de Emmanuel. Então, se nós pegarmos a história de nós mesmos, ou dos espíritas mais eminentes, nós veremos uma progressão gradativa. E na ordem dos mundos tudo progride. A natureza progride, o ser humano progride. Mas é necessário que a gente possa, como espírita cristão, começar a encarar o nosso dia a dia, principalmente as coisas que mais nos causam desgosto, sob o olhar do espírito imortal. Se nós mantivermos o olhar do espírito mortal, realmente a nossa vida vai ser uma arena de gladiadores. Nós vamos sair cansados e tristes dessa vida. Imaginou se nós estivéssemos saindo da reencarnação, falecemos, tá? E a gente sai da reencarnação como um jogador sai do campo de futebol. E vem o repórter e fala, como é que foi a reencarnação? E você suado, cansado, né? Fala, somamos 3 pontos com a ajuda do professor? Não, você vai dizer, olha, saí de um planeta egoísta, maldoso, o povo não prestava, o líder não prestava, era fome de um lado, o rico de outro. Eu estou errado nessa minha descrição? Mas tem muita coisa boa. Tanto que a pessoa fala, mas não vale a pena viver? Se você pudesse voltar, não voltaria? Nossa, não vejo a hora de entrar na fila novamente. Porque tem mãe, tem pai, tem filhos, tem amigos, tem lazeres, tem pôr do sol, tem um monte de coisa boa. E tem algo lindo da gente dizendo, nunca desista da vida, que aqui é o palco onde tudo se realiza. Aproveite, vença. E aí a espiritualidade, sabendo da necessidade e o compromisso do Brasil, foi nos dando obra. Eu posso dizer que a espiritualidade, ela tem uma inteligência editorial ímpar, porque não está tudo no livro, né? Aquela pessoa que não é espírita e conhece o espírito, ela fala, me dá um livro que fala tudo sobre obsessor. Aí você dá uma lista de 40 livros, né? Parece que picou todo o assunto e foi jogando, e é verdade. Se nós queremos entender a espiritualidade, a governabilidade, a governança e o papel do Brasil, vamos ter que ler vários livros. E eu destaco alguns. Nosso Lar, por exemplo. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Os poemas de Castro Alves. Entrevistas do Chico Xavier no programa Pinga Fogo. Palestras do Haroldo sobre esses temas. Enfim, o material vai chegando. E é uma delícia, porque nosso ateliê tem que ter variedade de matéria-prima. Então pense no seguinte. Nosso lar. André Luiz, bom, vou supor que você já conhece a história, né? André Luiz desencarna, ingressa no nosso lar na condição de paciente, depois que ele se recupera, ele vai pedir uma ocupação. Médico que foi na Terra, o que ele imaginou? Vou trabalhar no Sírio-Libanês ou no Albert Einstein daqui. Tudo era bonito, tudo funcionava, o que ele pensou? Sou médico? Porque a gente é assim, gente. Não existe ninguém melhor e mais especial no mundo do que a gente. Nós somos
especiais. E aí ele foi tentar. Só que quando ele entra na fila, quem está lá? Dona Idalina. Dona Idalina, eu fico imaginando aquela mulher andando de um lado para o outro, assim, sabe, na antessala, esperando o Clarencio. E o Clarencio atendia de 2 em 2 pessoas. Eu acho uma coisa fantástica, ainda não dá para fazer na Terra, porque você vai ter que escutar o que o outro está falando e já vai aprendendo. No nosso lar muitas coisas funcionam. Já começam a perceber que a estrutura de sociedade, de política lá funciona. Então ele entrou lá com aquela cara de falso humilde que a gente tem, falso humilde, e ficou lá fazendo aquela carinha, enquanto a Idalina foi reclamando da vida, querendo ajudar os filhos que estavam encarnados. E o Clarencio com aquela carinha, olhando, e ela com certeza devia estar se achando. E quando ele começa a ler toda a ficha de antecedentes dela, saindo de um departamento para o outro por falta de convivência com os colegas, e ela justificava para o Clarencio. Eu acho que isso é importante, espíritas amigos. A gente desencarna, não vai falar que nem voz de palestrante espírita. Tudo bem, gente? Tudo bem? Deus convosco. É treta. É treta. É briga. Gente, nosso lado tem briga. E isso está implícito lá. Está implícito. Ou vocês esqueceram que tiveram que fechar o Ministério da Regeneração por causa do contrabando de comida que tinha lá. Teve mutim lá dentro. Rebelião. Passeata na Paulista da nossa lar. Tinha tudo isso. Ele não, ela sim. Nosso lar não, governante sim. Era isso. Tinha tudo isso. Tinha tudo isso. E o governante ficou num diálogo, teve que chamar técnicos de esfera superior para começar a introduzir uma alimentação quase aérea, quase atmosférica. Vocês imaginam o dia a dia disso acontecendo? E a gente fica, o paraíso é o nosso lar. É a colônia mais próxima da Terra. É muita confusão. E quando a Idalina foi justificando o seu rosário, e o Clarencio começou a resumir a sua folha de prontuário, ela foi murchando, e percebeu que não podia ajudar os filhos, porque não tinha ajudado a si mesma e o local onde ela tinha sido chamada para trabalhar. Bom, o André Luiz tinha semancol, percebeu que aquela estratégia não ia dar certo. Só que ele não supunha que o Clarencio tinha a capacidade de ler pensamentos. E ele começou também usar as máscaras que nós usamos, O que você deseja, André? Qualquer coisa. Se eu puder. Ele olhou, qualquer coisa, André. Está estampado aí na sua hora. Graças a Deus a gente não enxerga a aula do outro. Graças a Deus. Se tiver alguém enxergando a minha, não conte. Não conte. Ele falou, eu sei que você quer ser médico, André, aqui não tem esse emprego para você. Teu pai te deu tudo, você não sabe o preço de um livro, os clientes chegaram rápido, você enriqueceu, teve caso com empregado. Vocês sabiam disso? Teve caso com empregado. Que é uma coisa antiga também. Porque o André Luiz é um homem do mundo. Então, quem fez do nosso lar um conto de fadas foi o Chico, o André, ou fomos nós? Fomos nós. Porque em nenhum momento esse livro é um livro de contos de fadas. As pessoas olham, né? André Luiz assim no trailer, aquela muralha, né? E ele na frente, e é assim mesmo. Aí eu pergunto para quem não é espírita, por que existe muralha se é tão bom? Não devia ser que nem aquele bairro americano, com aquele jardinzinho baixinho? Por que existe muralha, gente? O livro explica, para evitar invasões do plano espiritual inferior. Tchau. Então o nosso lar é mais uma embaixada dos Estados Unidos no Egito, do que propriamente uma casa no subúrbio americano de aposentados. Então, se todo mundo está achando que eu trabalho muito no Caritas para descansar no nosso lar, desculpa, gente, vocês vão ralar no nosso lar. E rezem para ralar lá. Porque é melhor ralar no nosso lar do que vir carregado nos umbrais, porque ficamos doidos de apego e de raiva que causa na gente, por time de futebol, por partido político, por opinião de dentro de casa, por confusão com o parente, é mãe querendo dominar a vida dos filhos, os filhos dominam a vida dos pais, os pais dominam a vida... E a gente fica no estresse, e adoece, e não sabe o que adoece. E como nós somos muito cuidadosos, nós trocamos as palavrinhas, nós não somos egoístas, nós somos cuidadosos. Eu não sou ciumento, eu só protejo quem eu gosto. A gente cria. O Aurélio ele é muito fértil, né? Nas palavras a gente vai utilizando. A pergunta é, a gente consegue enganar Jesus? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Ismael. Você pode me avisar quando estiver chegando?
É que o relógio está preparado, né? São quase 8h25. Ele termina já? Tá, 8 mais 20 minutos. Desculpa, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vocês sabem que o espírito conhecido por organizar o nosso país se chama Ismael. Não é? Ismael. E é o momento do livro que o Ismael está chorando. Chorando. Imagina um espírito responsável por um país inteiro chorando. O motivo não é banal. O motivo é bem sério. Porque se ele aguenta a bronca de um país inteiro para fazer um espírito desse sair do seu prumo, é porque a coisa é séria. E Jesus vai interpelá-lo. O que está acontecendo, Ismael? Mestre, vós pedistes que trouxemos as raças para formar o povo do Brasil. Negro, índio e branco. O branco traz um negro acorrentado, mais da metade morre no caminho. O índio está sendo interagido à força. Quando não morre, mata. Quando não mata, morre. E o branco está cruzando por todo mundo. Porque foi assim que nós nascemos. É só olhar um para a cara do outro. Somos bem diferentes. E Jesus disse: acalma, Ismael. Só um mestre dos mestres pode ter força suficiente para acalmar um espírito grandioso. Calma, Ismael, tudo vai dar certo. Porque é da vontade do nosso Pai. Quando a gente começa a se desesperar por questões políticas e econômicas, eu acho que é natural, é quando a gente começa a nos afastar dos ensinamentos do Cristo. A gente fala: Jesus, fica descansando. Meu Deus, porque o barco está afundando. Mas Jesus descansava no fundo do barco. E a gente percebe que nós não somos verdadeiramente cristãos quando a gente, na hora que precisa botar o pé firme e aguentar o sacrifício, a gente não larga da mão do Cristo. A gente pega a mão do Cristo e fala: agora você me leva, porque eu não sei para que rumo esse país vai levar. Porque eu tenho certeza que ninguém vai estar satisfeito nesse domingo quando apertar o botãozinho. Ninguém plenamente feliz. Mas eles são a expressão de nós. E nós somos as expressões deles. E chega uma hora que nós não temos para quem apontar o dedo, porque a reforma tem que ser íntima e o exemplo tem que ser dado. Algo que mais contagia que o exemplo não existe. Não existe. Então, se o nosso lar, que foi escrito na década de 40, as regras já são regras que exigem de nós, um povo, em 2018, uma educação para que nós possamos sermos úteis num ambiente como este, dessa colônia, onde o trabalho vem em primeiro lugar. Os espíritos que lá habitam não são espíritos acima da média humana, são espíritos como nós. Os governantes, os espíritos mais adiantados, sim, fazem esse intercâmbio com as esferas superiores. Mas o povo lá somos nós mesmos. Mais educado. Um pouco mais educado e mais tendente à espiritualidade superior. Mas as regras de nós suportarmos o governo que vier, nas orações que a Lucy recomendou, que todos nós já sabemos. Por mais raiva que nos dê, por conta dos escândalos que há de vir, mas ai daquele que é motivo de escândalo, regozija-te de não ser você o responsável de ser o réu de um processo. E segue. Porque nós cometemos muitos crimes nas dobras do tempo das nossas reencarnações e não aparece nenhum oficial de justiça apontando o dedo na nossa cara. Se já estamos possíveis de colhermos virtudes na reencarnação atual, lembra-te que essa virtude é a flor que foi plantada no charco das encarnações passadas. Só existe um anjo que apareceu aqui. E a nossa intolerância o crucificou há mais de 2000 anos. O único Cristo que pisou na terra. E para encerrar, eu quero ler para vocês uma história que está na bibliografia do Chico, no livro, se não me engano, Crônica de Além Túmulo, que é uma orientação que Jesus dá, bem atual, embora aconteceu há mais de 2000 anos. Muitos de vocês já conhecem essa lição. Chama-se Servir Mais. Diz assim: Efraim ben Assef, um soldado de Israel contra o poderio romano, viera a Jerusalém para levantar as forças da resistência. E informado de que Jesus, o profeta, fora recebido festivamente na cidade, resolveu procurá-lo na casa de Obed, o guardador de cabras, a fim de ouvi-lo. Pensa, os judeus já tinham sido dominados por Roma, então eles não eram nada felizes.
nada felizes com os romanos. O que eles achavam? Que viria um profeta que era um verdadeiro general. Achavam que Jesus seria o Aelius Máximos do gladiador. Não foi. Aí ele diz assim: mestre, falou o guerreiro, não te procuro como quem desconhece a justiça de Deus, que corrige os erros do mundo todos os dias. Viu? Ele sabia como é que funcionava o sistema. Tenho necessidade de instrução para a minha conduta pessoal no auxílio do povo. Como agir? Como agir quando o orgulho dos outros se agiganta e nos entrava o caminho? Quando a vaidade ostenta o poder e multiplica as lágrimas de quem chora. Não parece a notícia do G1? Está no livro aqui no Vaticano. Jesus responde: é preciso ser mais humilde e servir mais, respondeu o Senhor, fixando nele o olhar translúcido. Mas, e quando a maldade se ergue, espreitando-nos a porta? Que fazer quando os ímpios nos caluniam a feição dos verdugos? E Jesus: é preciso mais amor e servir mais. Senhor, e a palavra feroz? Que medidas tomar para coibi-la? Como proceder quando a boca do ofensor cospe fogo de violência, qual nuvem de tempestade arremessando raios de morte? Jesus diz: é preciso mais brandura e servir mais. E diante dos golpes, há criaturas que se esmeram na crueldade, ferindo-nos até o sangue. De que modo conduzir nosso passo à frente dos que nos perseguem sem motivo e odeiam sem razão? É preciso mais paciência e servir mais. E a pilhagem, Senhor, que diretrizes buscar perante aqueles que furtam desapiedados e poderosos, assegurando a própria impunidade à custa do ouro que ajuntam sob o pranto dos semelhantes. Gente, mais atual que isso assim. É preciso mais renúncia e servir mais. E os assassinos, que comportamento adotar junto daqueles que incendeiam campos e lares, exterminando mulheres e crianças? É preciso mais perdão e servir mais. Exasperado por não encontrar alicerces ao revide político que aspirava a empreender em mais larga escala, indagou Efraim: mestre, que pretende dizer por servir mais? Jesus afagou uma das crianças que o procuravam e replicou sem afetação: convencidos de que a justiça de Deus está regendo a vida, a nossa obrigação no mundo íntimo é viver retamente na prática do bem, com a certeza de que a lei cuidará de todos. Não temos, desse modo, outro caminho mais alto senão servir ao bem dos semelhantes, sempre mais. O chefe israelita, manifestando imenso desprezo, abandonou a pequena sala sem despedir-se. Decorridos 2 dias, quando os soldados do Sinédrio chegaram, em companhia de Judas, para deter o Messias, Efraim ben Assef estava à frente, e sorrindo ao algemar-lhe o pulso, qual se prendesse temível salteador, perguntou sarcástico: não reages, Galileu? Mas o Cristo pousou nele de novo o olhar tranquilo e disse apenas: é preciso compreender e servir mais. Não há ninguém mais difícil de seguir do que o Cristo, mas não há proposta mais profunda do que os seus ensinamentos. Não para falar em centro, em templos e igrejas, no altar interior. Toda a batalha que nós travarmos contra as nossas imperfeições, sob a bandeira do Cristo, será uma batalha difícil. Cairemos muitas vezes ajoelhados, sangrando, chorando e suados com os esforços, nos sentindo isolados, contrariados e abandonados. Mas dentro de nós, algo diferente vai começar a ganhar força, porque já se encontra. Deus coloca dentro de nós a sua lei escrita das nossas consciências, como está no livro dos Espíritos. Só que nós abandonamos o Éden, o paraíso divino, e vamos na direção da turba que grita, como nós gritamos muitas vezes nas grandes avenidas da vida, dos grandes impérios, mandando ou obedecendo. Nosso coração ainda se alegra e se emociona ao ver os gladiadores nas arenas, ou ao ver os grandes castelos, com as mulheres com aquelas roupas maravilhosas, joias, e os homens com seus cetros poderosos. Nosso coração vibra. E a gente não sabe porquê. Muitas vezes, andarilhos nas ruas, mendigamos de porta em porta. Morremos, matamos. Estamos aqui, sob a misericórdia de Deus, no melhor lugar que nós pudermos. Nada contra quem puder, quem desejar morar fora do país. Eu prefiro ficar, porque como espírita cristão, com certeza eu saí no tapa para reencarnar nesse país. No país onde reencarnou Chico, Divaldo, Ivone, Rui Barbosa, Irmã Dulce, e todos anônimos e conhecidos que fazem desse mundo um mundo melhor,
É nesse chão que nós vamos fazer a nossa história, não aparecendo em jornais e revistas. Porque quem de nós tem a nobreza espiritual suficiente para aplaudir o mérito dos outros? Só existe uma plateia que nos interessa. A mesma plateia que Bezerra de Menezes encontrou quando desencarnou. Foi levado à janela do quarto onde estava. Abriu-se a janela, estavam todos os espíritos que ele havia beneficiado. Bezerra de Menezes saía na madrugada, com sua maletinha, fazendo bem sem dizer a quem. E numa noite, onde sozinho ele estava com seu filho, ardendo em febre e doente, bateram na porta da casa dele e disseram à mãe que dizia que seu filho estava muito adoentado. Bezerra de Menezes, como todos esses grandes espíritos, mostrando para nós, através do próprio exemplo, que existe uma forma sempre superior de encarar as situações, faz uma prece à Nossa Senhora, pede para que os espíritos cuidem de seu filho, porque ele teria que ficar só, enquanto ele fosse atender uma criança que passava mais mal que seu filho. Ele sai. E na volta, o seu olhar espiritual percebe ajudantes de Nossa Mãe Santíssima, dizendo: não pediste, Bezerra? Aqui estamos. Em que momento nós somos abandonados? Em que momento as nossas preces não são ouvidas? Quando afastamos nossos corações do Pai, que se comprometeu a nos guiar pelas mãos. Se nos afastamos e nos vemos perdidos na escuridão, não é por culpa do Pai, que sempre nos mantém os olhos fixos à distância, mas do Filho, que pelo livre-arbítrio decidiu andar por caminhos tortuosos. Sim, a raiva ainda vai durar muito no nosso coração, acompanhada de outros sentimentos. Mas quando olharmos aquela pessoa que vai ter o momento de luz dela, seja como senador, deputado federal, deputado estadual, governador, prefeito, vereador, diga: estás contigo a oportunidade. E a ampulheta do tempo foi virada. As atenções são suas. Aproveite seus minutos, porque os seus minutos são contados no céu. E dentro da nossa casa, onde nós somos governantes, senadores, deputados federais, casa espírita em nosso lar, também façamos o melhor que a gente possa, porque ninguém sabe aqui a hora que será chamado a compor a família espiritual eterna, mas a nossa consciência é o nosso prontuário das nossas realizações. E com ela, como diz no prefácio do livro, Evangelho segundo o Espiritismo dirá: Senhor, Senhor, e poderás entrar no reino dos céus. Muito